Olá, povo de Deus querido, estamos aqui para mais um vídeo e o nosso tema de hoje é o poder da oração intercessória. E o tema se encontra, o nosso texto base está em Colossenses, no capítulo 4, versículo de 12 até o 13. Colossenses, capítulo 4, versículos 12 e 13. Vamos à leitura. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Só até aqui. Amados e amadas, o tema de hoje é o poder da oração intercessória. Aqui nesse trecho da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo está dizendo que, mandando um abraço para o pessoal, e ele diz aqui no versículo de número 12 que o Epáfras, que era uma pessoa também do próprio Colossos, estava mandando um abraço para eles, e Paulo afirma aqui que ele era um intercessor, né? Que ele era servo de Cristo e combatendo por vós em oração, ou seja, ele era um intercessor. A palavra intercessão, irmãos, significa pedir ou intervir por outro. E qual é a principal característica de um intercessor? A principal característica de um intercessor, ele precisa ser empático. O que é ser empático? É se preocupar e chega a viver as dificuldades das outras pessoas, assumindo como se fosse sua. Ou seja, o intercessor ele não pode ser um egoísta. O intercessor é aquela pessoa que está o tempo todo preocupado com o bom andamento da obra de Deus. O intercessor é aquela pessoa que muitas vezes ou nunca é reconhecida por ninguém. Às vezes ele está dentro de uma igreja e as outras pessoas nem sabem que ele é um intercessor, mas ele é um intercessor. Ele busca todo dia, ele todo dia está orando, está clamando, durante o culto está buscando. E o intercessor, inclusive, irmãos, ele é o responsável, muitas vezes, ou quase sempre, pela conversão de muitas pessoas. Eu tenho certeza que um dos motivos da minha conversão foi porque existiam pessoas orando por mim, que eu nem sei quem foi e nem sei quais foram. E eu tenho certeza também que muitos oraram por você também, e oram até hoje. Porque o intercessor, ele é uma pessoa anônima. O intercessor, ele não faz questão de aparecer. Deus o conhece muito bem, mas as pessoas não o conhecem. E o próprio Senhor Jesus, irmãos, foi o maior intercessor que existiu na terra e continua sendo ainda hoje. Vamos ver isso lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Diz assim a palavra. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Essa passagem aqui foi próximo já de consumar a sua obra, o Senhor Jesus ir para Jerusalém para ser crucificado. Após a ceia, ele disse isso para Pedro, que Satanás pediu para cirandá-lo, ou seja, passar numa peneira, ou seja, permitir que ele tocasse em Pedro para testar sua fé. Mas o Senhor Jesus afirma aqui que rogou, que clamou a Deus
para que a fé de Pedro não desfalecesse. E também nós podemos ver lá em João, no capítulo 17, versículo 20 e 21, João 17, 20 e 21, que também o Senhor Jesus, ao fazer a oração sacerdotal pelos seus discípulos, no versículo de número 20, vamos ler aqui: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um de nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui o Senhor Jesus orou para os discípulos dele que estavam com ele naquele momento e orou por nós, aqui, para todos aqueles que irão crer no meu nome através da palavra, ou seja, eu e você. O Senhor Jesus, irmãos, hoje ele está sentado à destra do Deus Pai, intercedendo por nós. O Senhor Jesus hoje ele é o nosso advogado junto a Deus. Mas na consumação do século, ele virá como juiz. E todos sabem que o juiz, ele julga segundo a lei. O juiz, ele não defende ninguém. Quem defende é o advogado. Então, hoje nós ainda temos um advogado, o Senhor Jesus. Quando ele voltar na sua glória, ele vai vir para julgar e condenar e absolver os que vão ser absolvidos e condenar os que serão condenados. Irmãos, que nós possamos ter plena consciência de que se estamos em pé, muitos ministérios estão em pé, agradeça a pessoa do intercessor. O intercessor é como se fosse uma grande caixa d'água que recebe aquela grande quantidade de água, mas não guarda para si, distribui por toda a casa, trazendo refrigério, matando as sedes. O intercessor é assim, ele recebe de Deus e não retém, ele clama, ele busca e muitas vezes esquece até mesmo de si para clamar por alguém. Mas ao fazer isso, Deus cuida dele. Lembremos, o Senhor Jesus ama nossas famílias. Fiquem todos com Deus na santa paz do Senhor Jesus.